Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Então, com certeza, muitos de vocês já ouviram falar nessa palavrinha aqui, ó, colesterol. Mas aliás, o que ela significa? Bora ver isso hoje. Antes de tudo, é interessante explicar para vocês que o colesterol ele é um tipo de lipídio. Os lipídios são substâncias apolares, certo? Que não apertam aqueles polos de carga elétrica. Eles são hidrofóbicos porque eles não são solúveis em água. E existem basicamente 5 tipos de lipídios. Antes de tudo, o que é lipídio? Uma fase mais clara, o lipídio é o nome que a gente dá para as gorduras de uma forma geral, certo? Mas existem 5 tipos de lipídio, basicamente. Você tem os glicerídeos, e aí se incluem os triglicerídeos também. Existem os fosfolipídios, que são os lipídios que ficam na membrana plasmática das nossas células. Existem os cerídeos, que são aqueles lipídios que formam as ceras, cera da carnaúba, a cera do nosso ouvido. Existem os carotenoides, que dão cor às frutas e tal, as cenouras. E existem os esteróis, ou esteroides. E dentro dos esteróis ou esteroides, inclui-se o colesterol. Mas uma coisa interessante que é bom vocês saberem é que o colesterol não é 100% ruim. Pelo contrário, ele é importantíssimo para formar a membrana plasmática das nossas células. Ou seja, não é só fosfolipídio, em termos de lipídios que tem na nossa membrana plasmática, na plasmalema. Nós temos também colesterol em abundância nas nossas células. Além disso, o colesterol ele vai formar a bainha de mielina dos neurônios. Se você pega um neurônio, você vê que ele tem o dendrito, o corpo celular e o axônio. E esse axônio é revestido por bainha de mielina, que é rico em colesterol. Além disso, o colesterol ele é o precursor dos sais biliares e também da vitamina D. Olha aí. Além disso, o colesterol ele vai ajudar na produção de hormônios, como cortisol e aldosterona, que são produzidos pelas glândulas adrenais. E também o colesterol vai ajudar na produção dos hormônios sexuais, como é a progesterona, vários estrógenos, testosterona e os derivados dela. Mas assim, então quando é que o colesterol ele vai ser ruim? Quando nós consumimos alimentos com elevado teor de gordura. Porque assim o fígado vai produzir mais colesterol do que é necessário e vai ocasionar uma alteração no nível normal para um que não é saudável. E a partir disso é bom vocês saberem que existem as gorduras que são saturadas, que elas só apresentam ligações simples entre seus átomos de carbono e eles têm uma maior facilidade de se acumular na parede das artérias, causando placas de ateroma. Essas placas de gordura, essas placas de ateroma, elas vão se acumulando na parede das artérias, na parede dos vasos sanguíneos e desenvolver um quadro chamado aterosclerose, certo? Que é uma dislipidemia causada por o acúmulo de placas de ateroma. E você pode observar que ela vai diminuir o fluxo sanguíneo nesses vasos sanguíneos. Consequentemente, o que vai acontecer? Com menor fluxo de sangue, vai passar menos nutrientes por esses vasos. Dessa forma, caso esse entupimento aconteça nos vasos coronários, que ficam no músculo do miocárdio do coração, a pessoa pode ter um infarto ou enfarte, os dois nomes estão corretos. E se isso acontecer nos vasos sanguíneos que irrigam o cérebro, estaremos diante de um AVE, que é um acidente vascular encefálico. Por que não AVC? Porque AVC é acidente vascular cerebral, que atinge só o cérebro. Como essa falta de fluxo sanguíneo vai afetar todo o encéfalo, que é o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, fala-se em um AVE, acidente vascular encefálico. Eu falei até agora da aterosclerose, mas também o acúmulo dessas placas de ateroma pode também ocasionar a arteriosclerose, certo? Porque assim, a aterosclerose é uma doença inflamatória secundária a lesões da camada íntima, que tem como principal complicação a obstrução crônica e aguda do lumen arterial, certo? Vai diminuir o espaço para o fluxo sanguíneo, podendo ocasionar infarto ou um AVE. Já a arteriosclerose se refere ao quê? Ao espessamento, ao aumento das arteríolas
particularmente relacionadas à hipertensão arterial sistêmica. E é interessante falar também que na arteriosclerose você vai ter um enrijecimento da parede das artérias e das arteríolas. Nesse caso, ela vai perder a sua elasticidade. É interessante falar que o nosso corpo ele funciona em homeostasia, que é o equilíbrio dinâmico entre os meios corporais. E quando o nosso organismo ele observa que tem uma quantidade muito grande de colesterol, de triglicerídeos, de gordura no nosso corpo, ele começa a agir. Então nós temos basicamente dois tipos de lipoproteínas. Existe a lipoproteína de alta densidade e a lipoproteína de baixa densidade. Essa lipoproteína de alta densidade é o que a gente chama de colesterol bom, que é o HDL, High Density Lipoprotein. E aquela lipoproteína de baixa densidade, certo? Que é o Low Density Lipoprotein, é o LDL. Como é que elas funcionam? Se vocês observarem na imagem, vocês veem que o HDL, que é o colesterol bom, ele está tirando a quantidade de gordura que tem na parede das nossas artérias, levando para onde? Para o fígado, para lá ser degradado. Já o LDL tem uma função antagônica. Ele vai pegar aquela gordura que está no fígado e levar para as células, especificamente para as células endoteliais, onde ficam a parede das artérias, podendo causar aterosclerose. Nos exames de sangue, geralmente os valores de referência para essas lipoproteínas no seu sangue são o seguinte: o LDL, como é considerado colesterol ruim, é ideal que ele esteja em menos de 100 miligramas por decilitro, para a gente falar que está com um LDL ótimo. Já o HDL, que é o colesterol bom, para você estar com ele ótimo no seu corpo, é ideal que ele seja maior que 60 miligramas por decilitro. Mas vamos lá, digamos que você esteja com o seu HDL elevado e o seu LDL baixo. O que você pode fazer? Como controlar o seu colesterol? Primeiro ponto, manter a atividade física. Segundo ponto, se você fuma, tem que parar de fumar. Se você consome bebidas alcoólicas, ou parar, que é o ideal, ou então pelo menos moderar no consumo de álcool. E aqui tem uma lista mais ou menos de alguns alimentos que devem ser consumidos e devem ser evitados para que possa controlar o seu colesterol, certo? Todos os links com as pesquisas eu vou deixar aqui na caixa de informações. Por favor, curta, comenta, compartilha e se inscreve no canal. E até a próxima.